Qual o nome do seu filho e como você descreveria ele? O nome do meu filho é Martinho, ele tem 10 anos e ele é dócil, fofinho, super educado, gentil, se preocupa muito com o próximo. Às vezes parece um adulto falando, sabe? Às vezes pega conselho com ele, inclusive. Mas meu filho é maravilhoso, é uma criança obediente, é uma criança alegre. Como foi o momento em que vocês receberam o diagnóstico? Bem, o diagnóstico veio em 3 partes. Ele estava indo à terapia, e aí a terapeuta pré-diagnosticou ele com o déficit intelectual. Ela falou, na verdade, deficiência intelectual. Achei o termo extremamente pejorativo, até hoje eu reclamo sobre isso. E aí ela me pediu para procurar um neuro. Só que, como foi bem na época da pandemia, que ele tinha um atraso de fala muito grande, ele veio começar a falar com 4 anos e meio, mais ou menos, quase 5 anos. Então eu já tinha agendado, na época da pandemia, com o Dr. André Cabral. E coincidentemente, 2 dias depois que ela me pediu para procurar um neuro, me ligaram do consultório dele para confirmar a consulta. E aí eu fui lá. Ela disse a psicóloga disse que o déficit intelectual já era diagnosticado, porém teria que levar um neuro para ver a questão do TDAH e um laudo específico. De cara, na primeira consulta, o doutor já diagnosticou ele com o déficit intelectual e com o TDAH, e nós ficamos observando por quase 2 anos para depois dar o diagnóstico final do autismo, porque primeiro a gente tratou com medicação, com estímulos, para de fato dar um diagnóstico mais preciso. O que mudou na sua vida depois do diagnóstico? Eu sempre me considerei uma pessoa forte, né? Às vezes a vida não dá opção pra gente. A gente tem que ser forte e não tem a opção de ser fraca, não. E depois do diagnóstico do meu filho, é como se eu tivesse ganho uma força extra, entendeu? Porque ele só tem a mim pra lutar, pra defender ele, pra lutar pelos direitos dele, pela inclusão, né? Em um mundo onde as pessoas não entendem, onde as pessoas criam bullying, onde o exemplo dele, ele é nível 1, né? O de Asperger. E o que mais irrita é que parece ser muito normal, mas o que é o normal? Né? Ele parece ser normal. Isso é tão estressante, é tão revoltante. Por quê? Porque o que é normal para você, né? Eu considero o nível de suporte 1 um dos mais delicados. Primeiro porque o diagnóstico é mais difícil de dar, geralmente é mais tardio, né? Meninos e meninas se comportam de formas diferentes no nível de suporte 1. E também tem a questão do normal. Porque aparentemente ele se adequa aos padrões. Ele tenta se adequar aos padrões, quando na verdade ele está fazendo um esforço muito grande, ou ele simplesmente não suporta, né? E como é um espectro, né? Isso muda muito. Hoje ele tá, vou dar aqui um exemplo. Hoje ele gosta de comer macarrão. Amanhã ele não gosta de macarrão. Hoje ele ama batata frita. Amanhã ele não quer comer batata frita. Hoje ele tá de boa, super alegre. Amanhã ele tá triste, depressivo. Então assim, é muito delicado. Então você tem que estar bem, uma coisa que o neuro falou pra mim, que eu precisava estar bem para poder cuidar do meu filho. E eu tento me manter o máximo possível bem, de sanidade mental, para poder cuidar dele, dar o apoio e o suporte que ele precisa. E qual foi a maior conquista? A maior conquista, foram várias. Primeiro foi a fala, quando ele começou a falar. Apesar de nós temos um problema de R. O R vai e volta. Quando ele para de falar o R, ou ele coloca o R em todas as palavras que não tem R. No meio, no final. Enfim, mas a maior conquista de todas foi ele aprender a ler. Porque foi muito difícil, assim. A dificuldade dele maior não é o autismo, na minha opinião. É o déficit intelectual. Para tratar o déficit intelectual, a gente tem que tratar o TDAH. Então, é um trabalho, né, muito cansativo. Porque o que ele aprende hoje na escola, amanhã tem que fazer um vale a pena ver de novo, né? Tipo assim, tem que voltar para poder dar o conteúdo novo. Então é tudo mais difícil, é tudo mais complicado. E ver os coleguinhas desenvolvendo, e às vezes sofre algum tipo de, como é que eu posso falar? Discriminação mesmo, sabe? Por não falar ou por não estar no mesmo nível. Então assim, eu sempre fiquei muito chateada com a questão da exclusão dele, né? Desde que ele entrou na escola, por exemplo, ele nasceu grandão. Então, ele entrou na escola com 2 anos. Parecia que ele tinha uns 4 a 5 anos, pela altura dele. Depois ele foi crescendo, veio a pandemia, que eu acho que foi extremamente prejudicial, porque foi logo no período da alfabetização dele. E aí ele ficou sem estudar. Ele mal conseguia estudar normal na escola, né? Aí para se concentrar, para aulas virtuais, não rolava. E eu lembro que eu fui numa escola depois, e aí disseram que ele não era bom o suficiente, não sabia falar os padrões da escola. Isso, quem me conhece assim, né, sabe que eu sou virada uma leoa, só que eu tava tão
sensível na época que eu não soube lidar, eu só chorava. E aí quando eu tinha subido, né, pra fazer a matrícula dele, e ele tinha ficado brincando no aquário. Quando eu desci, ele tava lá brincando com os peixinhos, e mamãe, eu vou estar aqui. Eu disse, não, amor, não. Aí, mas por que eu gostei? Então, eu não sabia o que dizer. E eu caí no choro. E foi bem difícil, bem difícil. Uma grande alegria pra mim foi quando eu encontrei uma escola que o aceitou como ele é, sabendo que tinha as dificuldades e entendendo. Então, assim, foi muito gratificante, foi uma grande conquista, sabe? É muito difícil mesmo. E todos os dias é uma luta, porque as crianças na escola tratam de uma forma diferente, excluem, sabe? E pra gente que é mãe, dói na gente, assim, é uma dor, é o famoso faça comigo, mas não faça com meu filho. Como você definiria o amor de mãe atípica? O amor de mãe já é o amor ágape, né? Na minha opinião. Então, o amor de mãe atípica, eu não sei nem dizer, porque eu acho que eu sempre fui uma mãe atípica. É o apego, é a luta por uma causa, sabe? Porque não importa sua situação econômica, não importa nível de escolaridade, nada. É todo mundo no mesmo barco, com as mesmas lutas, buscando os mesmos direitos, certo? Então, assim, eu como mãe atípica, quando meu filho teve um diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre isso, para ver como era que eu poderia ajudá-lo, porque eu fiquei tão perdida, eu não sabia com quem conversar, o que procurar, e com isso eu tive um certo conhecimento, né, e busquei meios de ajudar não só o meu filho, mas outras crianças, outras mães, outras famílias que estavam na mesma situação.